Tudo bem? Hoje a gente começa um tema novo, né? De influências. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é sobre música. Antes de ler a Bíblia, até eu vou fazer uma pergunta para vocês. Algumas perguntas. A primeira delas é: você está na escola e a professora te pede para estudar sobre uma obra. Talvez acho que a maioria de vocês ainda não chegaram nessa obra, mas vocês vão ter que estudar, talvez lá no segundo colegial, não sei, sobre uma obra que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alguém já ouviu falar? Pois é, as meninas ali já ouviram falar. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, só que vocês têm que me ajudar e eu preciso que vocês levantem a mão. Se vocês não levantarem a mão, vocês não me ajudam. Eu tenho duas opções para vocês. Uma delas, eu tenho o livro para dar para vocês lerem, ou eu tenho um filme que saiu que dá para vocês assistirem sobre a obra. Quem prefere ler o livro? Levanta a mão. Beleza, alguns preferem ler o livro. Quem prefere assistir o filme da obra? Beleza, legal. Tem uns caras que gostam dos dois. Show de bola. Segunda pergunta. É outra coisa que eu tenho para falar. Você está na escola também e é um trabalho específico. E agora eu tenho outras duas propostas para você. A professora dá lá duas opções. Para você se aprofundar sobre o tema daquele tema, você pode, ou de novo, assistir um filme, só que dessa vez é um filme mudo. Sabe, tipo Charlie Chaplin. Ou então, ela te dá um áudio e você coloca lá no iPod e escuta o áudio. Então a sua opção é entre assistir o filme mudo para se aprofundar ou escutar o áudio no iPod. Deixa eu ver, quem prefere assistir o filme mudo? Levanta a mão. Uma galerinha. Quem prefere ouvir no iPod? A maioria. Beleza. Tem um povo que continua preferindo os dois. Só a última pergunta antes da gente começar. A gente tem aqui incentivado vocês. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa se aprofundar em conhecer de Deus. E daí, mais duas propostas. Você pode chegar na tua casa e ler a Bíblia. Ou então, agora saiu um CD da Bíblia falada. Ao invés de ler, você consegue escutar a Bíblia. Novo Testamento e tal. Quem prefere ler a Bíblia? Beleza, quem prefere escutar a Bíblia? Kaká prefere escutar a Bíblia. Pouca gente. Estou achando que aí vocês foram mais se fingindo de preconceituosos. Eu acho, tá bom. Beleza, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, a gente vai começar a ler lá no versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14, a gente vai começar. Vamos ler? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Espírito assombrava, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito. E foi seu pajem de armas. Então Saul mandou a dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Legal. Amém. Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque nós sabemos que todos os dias a Tua palavra tem algo novo para nos ensinar, Pai. Que o Senhor tem para falar conosco hoje, Deus, ele caia no nosso coração e que seja o nosso coração hoje, Deus, uma terra fértil para recebermos, Deus, o que o Senhor tem para falar. Que aquilo que a gente acha, Deus, que as coisas que a gente traz desde muito cedo, Deus, que possam ser derrubadas se forem precisas, Deus, em nome de Jesus, mas que a Tua palavra, Deus, ela encontre nos nossos corações, Deus, uma terra fértil para produzir frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma história que todo mundo conhece, né? E tem algumas coisas que eu acho bastante interessante nela. Saul, o Espírito de Deus havia saído já da vida de Saul. Saul, para quem não sabe, era rei de Israel. Só que Saul andou fazendo algumas coisas que não agradaram a Deus e o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. E Samuel então vai lá na casa de Jessé e unge Davi como o futuro rei de Israel. Davi não seria rei naquela hora, ele seria dali a alguns anos. Mas naquele momento, o Espírito de Deus já saiu da vida de Saul. A partir do momento que Jessé falou, você vai ser o novo rei de Israel, o Espírito de Deus, ele saiu da vida de Saul. E a Bíblia fala que naquela hora, além do Espírito de Deus sair da vida dele, um outro espírito entrou. E aquele outro espírito, ele era um espírito mau. Ele era um espírito que atormentava a vida de Saul. Você imagina você viver atormentado? Porque aquele espírito possuiu Saul. Então, Saul passou a viver de uma forma atormentada. A ter crise. Então, o pessoal não aguentava mais. Eu imagino que os filhos de Saul já estavam falando, meu Deus do céu, o que aconteceu com meu pai? Ele vive dando chilique agora. As coisas estão feias, não dá mais para falar com ele. Então o pessoal vai e fala, Saul, eu sei de uma coisa que você pode fazer. Chama alguém que saiba tocar bem. Um carinha que saiba cantar uns salmos e que dedilhe a harpa. Sabe por quê? Porque quando esse cara tocar, se esse cara for do poder mesmo, o espírito vai sair da tua vida. Então Saul imaginou, bom, eu não tenho mais alternativa, estou possuído com um espírito mau, vamos lá, vamos mandar chamar esse cara. Então falaram de Davi. E foram atrás de Davi. Davi veio. E quando Davi sentou lá na presença do rei, a Bíblia dá algumas características de Davi, mas a palavra de Deus fala que conforme ele tocava aquela música, o espírito que atormentava Saul, ele se mandava. O espírito que atormentava Saul, ia embora. Fico imaginando, né? Talvez Saul começava a ouvir aquela música, falava, nossa, como esse jovem canta bem. Como é gostoso ouvir a harpa que ele toca. Talvez aquelas palavras que Davi cantava começavam a fazer um efeito na mente de Saul, porque Saul tinha deixado os caminhos de Deus, começou a desobedecer a Deus muito antes. E talvez aquela música lembrava do tempo que Saul amava a Deus de todo o coração, do tempo que Saul queria obedecer a Deus. E nessa hora, o Espírito de Deus voltava para a vida de Saul. Na verdade, o espírito mau saía e Saul se via livre daquele tormento. É engraçado que Davi poderia ter tido medo. Imagina, chego, toco o telefone em casa. Tadadam. Vinícius, pessoal aqui da Dilma, eu sou o secretário da Dilma, e a Dilma ela anda meio atormentada. Ela quer alguém que tire esse espírito dela, e a gente queria que você viesse aqui tocar umas notinhas no teclado, cantar alguma coisinha. Rapaz, eu acho que minha perna ia tremer na hora. Né? Imagina a situação, não era o rei de Israel. O rei de Israel estava chamando Davi. E nessa história, eu percebo 3 coisas importantes que eu queria compartilhar com vocês sobre como que a gente pode influenciar nessa área da música. Porque é engraçado que o que fazia aquele espírito que atormentava Saul sair dele era a música que Davi tocava. Então, eu queria falar sobre o primeiro ponto, que é: a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve.
Se você prestar atenção nessa história, quando Davi cantava, aquilo que Saul ouvia era tão bom, era tão perfeito para o ouvido dele, que o espírito tinha que sair fora. O espírito não aguentava. A mente de Saul se restabelecia. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia, lá em Romanos. Romanos 10, um versículo muito conhecido de vocês. Romanos 10, versículo 17. Vou pedir para alguém ler. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Outras versões falam, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. São duas coisas que, inclusive, eu vou falar aqui, que são coisas semelhantes. Mas olha que interessante, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha a importância do ouvido, olha a importância que Deus deu para o nosso ouvir. Algumas coisas na nossa vida, elas podem ser mudadas de acordo com aquilo que você ouve. Uma criança que fica escutando muito o pai falar, filho, você é burro. Toda vez, 10 matérias de recuperação, filho. Assim não dá, você é muito burro. Sabe o que vai acontecer com aquela criança? Ela vai assimilar aquilo que ela está ouvindo. Aquilo vai começar a entrar na mente dela e ela vai começar a perceber que ela é meio desprovida de inteligência mesmo, e aquilo pode causar alguns problemas na vida dela. Agora percebe, a Bíblia ela não fala muito sobre como que você tem que ouvir, né? Fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu posso ouvir a palavra de Deus de várias formas, você concorda? Eu posso ouvir através da pregação, como diz o versículo que a Mônica leu, não é verdade? E eu posso ouvir através de uma música. As duas formas de ouvir são formas de você ouvir a palavra de Deus. Quando você cura Deus, quando você canta, Deus, tu és grande, Deus, tu és cura, mais elevado que qualquer outro. Isso dentro do teu coração está fazendo a tua fé de alguma forma crescer. Por quê? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. E não só a nossa fé aumenta, outras coisas acontecem. Se eu pego e gravo uma música que só fale uma frase, tudo vai dar certo, sei lá. E eu fico escutando aquilo, sabe qual a chance da minha cabeça acreditar que um dia as coisas não vão dar certo? É zero. Porque eu treinei tanto a minha cabeça a acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, que pelo menos aqui no meu coração eu não vou ter espaço para isso. Agora percebe, você também pode ouvir outro tipo de música. E eu teria 800 tipos de música para falar para você. Mas eu estava pensando aqui sobre uma que fala assim, festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, não lembra essa frase, raça de toda fé. Guitarra de rock and roll e batuque de candomblé. Tem alguém que conhece essa música? Ou só eu? Eita, vocês tudo conhecem, eu não acredito que vocês conhecem essa música. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te falasse, eu chegasse aqui e falasse para você, olha aqui, eu andei indo num centro de macumba e eu peguei um CDzinho lá do cara que fala para os macumbeiros. E eu coloco lá no meu carro e é legal. Quantos de vocês iam ficar escandalizados comigo? De verdade. Todos iam ficar escandalizados comigo. Mas você cantar que você tá tudo bem ir numa festa onde tem de rock a batuque de candomblé, não tem problema. Aí tá tudo tranquilo. Poxa, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e eu posso ouvir através da música ou através da pregação, você colocar uma música desse tipo é a mesma coisa que você pegar um CD de um macumbeiro e colocar no teu carro. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Quantos de vocês
fazer uma pergunta. Alguma vez estava lendo a Bíblia e leu um versículo e falou: nossa, esse versículo aqui é daquela música. Olha que legal, aquela música é esse versículo. Quantos de vocês? Várias vezes, né? A gente fala: caramba, que legal, olha, isso é um versículo. Por isso que a música é tão boa. Posso falar uma coisa para você? Você não conhece, mas várias vezes você tem cantado mentira do diabo e você não conhece. Você canta porque você não conhece. Você tem cantado coisas que os satanistas pregam. Você tem cantado coisas que os artistas têm inspiração quando eles estão num momento possuídos pelo demônio. E você não sabe. Olha que coisa grave. Poxa vida, se a gente que é crente canta às vezes versículo e a gente não sabe o que é versículo, você imagina quantas vezes que a gente escolhe esse tipo de música para ouvir, a gente canta palavras demoníacas para a nossa vida. Essa mesma cantora que eu falei agora, ela faz uma música que é uma festa também, porque o anjo caiu do céu. Olha que absurdo. E não é só dela, não. A gente pode falar de muitos outros. Você tem colocado na tua cabeça que a pegação é normal. Ai se eu te pego, ai se eu te pego. Você tem cantado, as mulheres não se valorizam mais, sabia? Porque elas cantam, pega aquela música que fala do Camaro amarelo e elas adoram aquela música. O cara está falando que você é uma Maria Gasolina. E você adora ficar cantando. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Muito cuidado com aquilo que a gente ouve. E esse é um ponto que eu estava falando com você que tem a ver do como a música influencia a tua vida. E você pode escolher como ela vai influenciar a tua vida. Ou você sai daqui e continua com isso daí, ou você sai daqui falando: caramba, hoje o Ale chamou um cara para pregar que é quadrado, hein? Rapaz do céu. Cara pleno século XXI. O cara tá falando que eu não posso ouvir esse tipo de música. Aquilo entra na tua cabeça. Quer ver? Vamos abrir em Deuteronômio 4. Quero provar isso para vocês. Versículo 10. Sharon, eu vou ler rápido para a gente não perder muito tempo, tá? E eu estive no monte como nos primeiros 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu, ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Olha só, aqui está falando que uma das formas de Deus atender a nossa oração é quando Ele ouve. Por quê? Porque a palavra que sai da nossa boca, ela é diretamente, vai direto. Tum! Deuteronômio 10, desculpa, versículo 10. É que eu acho que eu falei a referência que eu vou ler agora, desculpa. Agora é Deuteronômio 4. Vocês não estavam no mesmo lugar, desculpa. Agora Deuteronômio 4, versículo 10. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos. Olha só, Deus fala assim: junta todo mundo porque eu quero que vocês ouçam. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês aprendam. Tudo que a gente ouve, a gente aprende. Tudo que a gente ouve, a gente aprende. Todas as frases que você canta, de alguma forma, elas ficam gravadas aqui e elas podem ser usadas algum dia de desespero pela sua própria mente ou em algum dia de desespero pelo diabo para fazer com que você seja destruído. Olha só, nesse mesmo capítulo, versículo 36, olha o que fala. Deuteronômio 4, 36. Desde dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Olha aqui mais um versículo que fala: você vai ouvir para aprender.
fez ouvir a voz para ensinar. Então, tudo que você ouve, você aprende. Você pode se achar o super-homem. Você pode achar que você tenha o filtro mais poderoso, nota 5 pelo metro, que filtra tudo, qualquer partícula que não deveria estar lá. Vou falar uma coisa, tudo que você ouve, você aprende. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve. O segundo ponto, que é legal nessa história também, é que a música, o que a gente conhece de música, não precisa influenciar só a nossa vida. Ele pode influenciar a vida dos outros. É o que eu disse, imagina a Dilma ligando para mim e falando, vem aqui tocar. Eu tenho uma decisão. Ou eu deixo aquilo que eu sei sobre música ficar só para mim, ou eu faço aquilo influenciar os outros. Davi, naquele momento, ele deve ter sentido bastante medo. Deve ter ficado apavorado. Mas ele falou, poxa vida, é dessa forma que Deus me usa. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Aí você fala, mas eu não toco nada, Vi, nem canto, sou desafinado. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quantas vezes você ficou sabendo de um amigo que estava passando por algum problema e você levou um CDzinho para ele e falou, escuta essas músicas aí, eu acho que você pode gostar delas. Quantas vezes? Uma? Nenhuma? Né? Quantas vezes a gente se veste na religiosidade e quando o nosso amigo está passando por problema, a gente desce a lenha nele. A gente fala tudo, porque ele precisava ouvir. Será que era o que você disse que ele precisava ouvir? Será que se você desse um CD com músicas lindas que falam do amor de Deus, será que essas palavras não teriam um efeito melhor na vida dele? Será que se você fosse convidado, traz a banda da sua igreja para tocar aqui na escola, será que você ia falar, ai que vergonha, que é isso, não vou fazer isso, ninguém sabe que eu sou crente escondido. A música, aquilo que você recebe aqui, os cantores que você ouve, que falam de Deus, eles servem para influenciar as outras pessoas. E eu vou contar uma coisa para você que é muito legal, mas a música, na minha opinião, é a melhor forma para você chegar em alguém que não conhece a Cristo. Não tem uma forma melhor do que ela começar a se acostumar com aquilo que a gente canta. Sabe por quê? Porque é o que eu disse no primeiro ponto, aquela pessoa começa a ouvir aquilo, por mais que ela ouça uma vez o CD, aquela palavra que ela ouviu através de música, ela não vai mais voltar vazia. Aquela palavra, do mesmo jeito que se a gente ficar dando brecha por aí com músicas seculares, vão fazer mal pra gente, aquela palavra vai fazer bem pro teu amigo. Vai. E olha que esforço que você precisa ter, nada. É talvez comprar um CDzinho e entregar para ele. Comprar no iTunes um CDzinho e dar de presente. Você pode influenciar as pessoas que estão perto de você. Talvez na tua casa, você pode viver um dia isso. Um dia que seus pais estejam brigando e você não sabe mais o que fazer. Você já tentou de tudo. Você estava no quarto orando, chorando, porque você não aguenta mais seus pais brigando. Experimenta pegar o aparelho de som e colocar um CD de música que louve a Deus, que fale das grandezas de Deus, de como Deus é bom com a gente. Experimenta, faz um teste um dia. Você que vive uma situação desse tipo, faz um teste um dia. Você que, como Saul, por algum motivo talvez esteja atormentado de vez em quando, ou seu irmão é atormentado de vez em quando, pega lá e coloca um CD para a casa inteira ouvir. Coloque baixinho, num som agradável. Às vezes eu tenho ido para o escritório do meu pai e o meu irmão tem um hábito, eu não tenho no banco porque eu não posso fazer isso no banco. E lá no escritório do meu pai, a hora que eu chego, meu irmão todo dia,
ele coloca lá, abre o YouTube, deixa por detrás e deixa o som rolando. E eu vou pro escritório do meu pai antes ainda de ir pro banco. Mas aquilo, que delícia que é passar aquelas 2 horas de manhã lá no escritório do meu pai, ouvindo canções, sabe, me enchendo para aquele dia, para ter força naquele dia. Então, o que você faz, as músicas que você ouve, podem influenciar a vida de outras pessoas. E o terceiro ponto é que Davi, ele sabia que a música dele tinha poder. Sabe por quê? Porque ela era ligada direto com o Pai. O louvor a Deus, ele influencia o favor de Deus sobre a tua vida. Louvar a Deus influencia o favor de Deus para a tua vida. Eu imagino quando uma pessoa canta de verdade, como Deus fica alegre. Como alegra o coração de Deus ser louvado. Quer ver? Abre a Bíblia lá em Salmos 61, versículo 6, fala assim, prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Aqui, o que eu acho muito legal é que no versículo anterior ele fala, olha, Deus, eu quero estar diante de ti, na tua presença. Eu quero estar na sala do trono todos os dias. E sabe o que eu vou fazer para isso? Eu vou cantar salmos todos os dias. Você quer estar na presença de Deus perpetuamente, para sempre? Cante salmos perpetuamente. É o que fala aqui. Eu vou cantar para pagar esse voto, que eu quero estar na tua presença todos os dias. É um voto, eu quero. E por isso eu vou cantar. Se você cantar, se você escutar e louvar a Deus, você vai estar na presença de Deus perpetuamente. Um último versículo que eu quero ler, está lá em Isaías 43. Vamos começar lá no versículo 19, vocês já abriram? Fala assim, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse povo que formei para mim, para me dar louvor. Olha que coisa linda, como é gostoso ouvir isso de Deus. Sabe, quando você está no quarto cantando, isso interfere lá no coração de Deus, porque Ele te formou para isso. Ele fala, as águias, os dragões, eles vão me louvar porque eu coloquei um rio no deserto, porque eu coloquei água no ermo. Mas você, eu fiz você, não é para isso. Eu fiz você para me dar louvor. Você vai me dar louvor porque eu te fiz para isso. Essa é a tua essência. É para isso que Deus te criou, para dar louvor para Ele. E daí eu te pergunto, nas coisas que você tem feito, nas coisas que você tem ouvido, a qual Deus você tem dado louvor? Será que você tem dado louvor realmente a esse Deus? Ou será que você tem deixado que as músicas te façam dar louvores a deuses estranhos? Essa música que eu falei, ela me tocou muito. Sabe por quê? Hoje o Joãozinho começou a tocar. E aqui, meu filho, não tem batuque de candomblé nenhum. Aqui esse batuque, ele faz uma batida para Deus que move o coração de Deus. E quando ele bate ali, aquelas batidas elas chegam até o teu coração, sabia? A qual Deus você tem dado louvor? O quanto você de verdade tem parado e quando você está no carro, seu pai ouvindo um CD, você pega o iPod para ouvir o
sertanejo universitário. É. E eu sei, vários pais já falaram comigo, reclamando, falando, olha, meu filho não ouve nem mais música com a gente, porque no carro a gente põe o CD e ele põe o iPod no ouvido. É verdade ou não é? É verdade. Aquelas perguntas que eu fiz para vocês, eu tinha o objetivo de provar para vocês que se vocês querem aprender alguma coisa, vocês preferem aprender pelo método da audição. Eu perguntei, você prefere ler o livro de Brás Cubas ou assistir o filme? 80% levantou a mão e falou, eu prefiro assistir o filme. Aí eu fiquei pensando, algum camarada vai querer me pegar na curva, né? Vai falar, não, mas o filme é porque tem a imagem e tem o som. É a junção dos dois. Falei, então vou fazer uma pergunta. Outra. Eu vou te dar um filme mudo para assistir. Eu vou separar as duas coisas. A imagem e o som. Eu vou te dar um filme mudo para assistir ou o som para você ouvir. E 80% preferiu colocar o iPod no ouvido do que assistir o filme mudo. Sabe por quê? Porque você prefere aprender as coisas pelo que você ouve. Então, toma cuidado. Esse é o meu recado hoje para vocês. Nesses 3 pontos de influência na música sobre a tua vida. Não deixe que ela te influencie para te destruir. Use a música para abençoar a vida das pessoas. E use a música como contato de você com Deus. Influencie o que Deus pensa a seu respeito através da música. Deus falou que Davi foi o homem segundo o coração dele. E de tudo que você vê na vida de Davi, de todas as coisas, algumas coisas ele pecou, algumas coisas ele abandonou, e ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias da vida dele, ele louvava a Deus. Influencie o que Deus pensa a teu respeito, através do louvor que você dá para ele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor nos deu, Senhor, porque o Espírito Santo falou hoje ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor. E que daqui para frente, Deus, a gente possa assumir, adotar atitudes diferentes, Pai, com relação às coisas que nós ouvimos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que rejeitar ou ouvir músicas do mundo não sirva, Deus, para que os adolescentes se sintam rejeitados pelos amigos, Pai. Mas ao contrário, Deus, que eles percebam que muito mais vale agradar ao Senhor e estar com teu favor voltado para as nossas vidas do que agradar qualquer amigo que seja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.